Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da SR Consultoria. Nós vamos dar continuidade ao tratamento, dos requisitos da nossa playlist de interpretação da norma ISO IEC 17025 e nós vamos então iniciar a interpretar o item 4.2 que trata-se de confidencialidade. A confidencialidade, como eu havia falado nas aulas anteriores sobre o item 4.1 imparcialidade, eu também havia dito que o item confidencialidade também permeia vários requisitos aí da norma, porque como ele trata com a questão também de preservação da informação, então a informação está por todo o sistema de gestão, mas que normal, que ele permeie então toda a norma. Nós vamos então começar tratando pelo item 4.21, que seria o primeiro subitem, sobre confidencialidade. Eu vou colocar então na tela para vocês e a gente vai ler primeiro o item e depois na sequência a gente começa a fazer a interpretação dele. Bom, no item 421, o laboratório ele deve ser responsável por meio de compromissos legalmente exigíveis pela gestão de todas as informações obtidas ou criadas durante a realização de atividades de laboratório. O laboratório ele deve informar previamente ao cliente as informações que pretende colocar em domínio público, exceto para informações que o cliente disponibiliza ao público ou quando acordado com o laboratório, o cliente, por exemplo, com o propósito de responder a reclamações, todas as outras informações são consideradas propriedade do cliente e devem ser tratadas como confidenciais. O objetivo do item 4.2, confidencialidade, ele é sobre a proteção de dados. É o objetivo principal desse requisito da norma. Esse requisito, ele não exige um procedimento documentado, políticas escritas. Ele não exige que você tenha isso como um procedimento, digamos, escrito. A sua sistemática, ela não tem que estar escrita por meio de um procedimento, de uma instrução de trabalho. Porém, para que você consiga demonstrar isso, evidenciar, num processo de auditoria, num processo regulatório, na iminência aí de alguma questão de processo legal, você precisa ter evidências documentadas. Então, é só que ela não está mais sendo tão prescritiva. No entanto, no momento de você demonstrar as evidências e no momento de você implementar essas políticas dentro da organização, é muito difícil você não fazer isso de forma documentada, porque o documento é uma evidência de cumprimento desse requisito quando essa evidência ela não pode ser ocular. Por exemplo, num processo de auditoria, eu estou lá como auditor, auditando, e eu tenho a técnica de visualização, de observação. Eu tenho a técnica de entrevista. Eu não, gente? São as técnicas de auditoria que a gente utiliza, de meio de investigação. Então, eu vou entrevistar um técnico de laboratório, vou entrevistar uma pessoa, um gerente técnico, o gerente da qualidade, uma pessoa que faz parte, por exemplo, da análise crítica de certificados de calibração ou da compra de equipamentos. Então, eu posso fazer isso de várias formas e, entre elas, olhar a documentação, ver o que tem de documentação. A documentação ela serve como uma base para complementar as evidências que são oculares, auditivas por meio da entrevista com os auditados. No entanto, se é um processo que já passou, vamos supor que depois da auditoria interna, a CGEC vai lá para olhar essas evidências, talvez muitos processos, eles não vão conseguir verificar. Estou dando um exemplo da CGEC, mas pode ser um processo legal também, tá? E não estou só falando aqui sobre a questão da necessidade de documentação, onde vai caber documentação e onde não vai. E depois para frente eu vou falar com mais propriedade sobre isso. Então, no momento que você evidencia, que você realiza ali a aplicação da tua sistemática, há momentos que vai ter a necessidade de você documentar para evidenciar num futuro, depois, no momento depois, e vai ter situações que você não vai sentir necessidade de documentar, porque ali é possível verificar a evidência de forma ocular, auditiva, a qualquer momento que você adentra aquela situação, tá? Então, se eu estou, por exemplo, numa entrevista de auditoria, como eu estava dando exemplo, e eu vou auditar, por exemplo, a compra de um equipamento, não cabe muito bem aqui esse requisito que eu vou comentar com relação à confidencialidade, mas vale para a gente falar sobre a questão da necessidade ou não de documentar. Então, e esse comprador, essa pessoa responsável pelo compras, como já passou, já foi um processo, eu não tenho nenhum processo ali dele realizando no momento, ele vai recorrer ao arquivo dele, à documentação, e vai evidenciar, por meio de um processo de auditoria, que ele cumpriu com aquele requisito. Vamos supor que entre o laboratório e entre esse setor de compra haja uma divergência entre o equipamento que chegou e aquilo que foi solicitado pelo laboratório. Como que esse comprador ele vai defender a sua tese de que ele comprou corretamente? Ele vai lá na solicitação do laboratório e vai nas requisições de compra dele. E vai casar as coisas, vai relacionar. E aí dá para ser feita a investigação das responsabilidades, aí no caso, de quem pediu, da forma que foi comprado e da forma como chegou. Se internamente estiver tudo ok, esse equipamento veio errado, foi o fornecedor que mandou errado,
Então aí é uma forma, uma evidência, inclusive que ele vai estar lidando com externos e ele precisa de uma evidência documental para poder corrigir o problema. Posto esse exemplo então, de necessidade de uma situação que precisa ser documentada, então vamos trazer para o item agora a confidencialidade. Vamos supor um cliente vai comprar os serviços do laboratório de ensaio ou de calibração e ele sabe que você também trabalha para o concorrente dele. Se ele não pode ir até deslocar até as suas unidades por conta de questão de viabilidade, né? Às vezes é em outro estado, né? Tem casos que laboratórios contratam serviços de calibração externa de outros países e muitas vezes não é viável economicamente estar indo lá fazer uma auditoria no laboratório. Então ele vai pedir para aquele laboratório de calibração, né, os seus termos de confidencialidade. Posto essa questão da necessidade da documentação, é importante saber discernir em quais momentos que é importante você estar documentando ou não termos de confidencialidade, acordos de confidencialidade e sistemáticas de como que você atende a salvaguardar, a assegurar esse requisito de confidencialidade. Contratos de trabalho, contratos de fornecimento de auditoria são considerados exemplos de compromissos legalmente exigíveis. Eu, Silvia, quando vou prestar uma auditoria interna e também como auditora de CGEC, avaliadora, a CGEC ela salvaguarda que seus próprios especialistas, avaliadores, auditores líderes, eles tenham o seu termo de confidencialidade com a instituição CGEC e Metro. Tá? Então, nós todos assinamos e já fica lá na nossa documentação salvaguardada. Numa auditoria interna, Silvia, vou dar o meu exemplo, como auditora interna, eu tenho da minha própria empresa um modelo de termo de compromisso que envolve, inclusive, imparcialidade, né, e confidencialidade de todas, né, a documentação, todos os processos que eu estarei não só de forma documental, acessando, né, porque às vezes a gente precisa ter a cópia daquele documento em meio digital para poder justamente fazer uma pré-avaliação. Também todas as informações, né, toda a parte confidencial ali que faz parte do processo e que a empresa quer salvaguardar, né, nós temos esse termo, então já nos preparando para que a gente mesmo saia, né, seja o exemplo, né, de que preservamos a propriedade intelectual do cliente. Então, já temos isso, eu como empresa, né, como auditora, já tenho isso. Se eu não tenho, é dever do laboratório tomar essa iniciativa. É bem específico como cumprir isso, como cumprir cada requisito para cada tipo de organização. Então, o controle dessas informações deve incluir, então, o pessoal interno e o pessoal externo do laboratório. Fornecedores, como eu comentei anteriormente, também lembrar de segurar lá o item 6.6, né, produtos e serviços providos externamente. Então, lá nesse 6.6, quando forem, então, treinar, orientar as pessoas em relação ao cumprimento da 17025, então, essas pessoas responsáveis pela compra de serviços de calibração, de equipamentos, onde houver incidência, né, onde houver a necessidade de salvaguardar esse item em confidencialidade, esses quesitos aqui desse item, ele já deve estar em contrato. Então, o pessoal do compras, é muito importante que eles sejam treinados no item 4.2. E lembrando do 4.1 também, se eu não falei isso lá, estou falando isso agora. Então, lembrar que, para cumprimento do 6.6, aqueles quesitos lá devem estar, né, devem permear requisitos de confidencialidade e imparcialidade. Então, salvaguardar a confidencialidade. Quais desses contratos eu preciso ter uma cláusula, por exemplo, de cumprimento de confidencialidade, né, para que eu assegure aqui a confidencialidade dos dados dos meus clientes, que pode, neste caso, desse tipo de contratação, estar em risco, como, por exemplo, o auditor interno que adentra todas as suas informações. O pessoal da área de TI, mais ainda, né, que faz backup das suas informações, que organiza todos os seus bancos de dados. Eu diria que é o contrato aí mais minucioso para se fazer. Serviços de calibração, quando adentram, né, o laboratório. Vejam, então, em quais situações que vai ter a necessidade de salvaguardar a confidencialidade. O pessoal do compras, no momento de fechamento desse contrato, precisa estar treinado para saber que deve ser cobrado ali. Quem redige, na verdade, o contrato, né? Porque pode ser que seja o pessoal do compras que redige, pode ser que seja um jurídico que olhe por último, e pode ser que os laboratórios, né, os representantes do laboratório ali, sejam chamados para poder fazer a última verificação e ver se cumpre o requisito. Então, aquilo que eu falo, depende da complexidade da organização, né? São vários atores aí envolvidos nesse processo. Então, é necessário que todas as pessoas que estejam envolvidas no processo, eles, nos processos que envolvem, né, salvaguardar a confidencialidade, onde há essa necessidade, que essas pessoas estejam orientadas, treinadas, né, e esclarecidas sobre o cumprimento desse requisito. Toda a informação obtida, manuseada, né, no decorrer dessas atividades do laboratório, elas então são de propriedades do cliente. Este então precisa ser comunicado. Se dados, né, inclusive o fato de ser cliente do laboratório, né, ele precisa ser tornado público, né? Porque muitas vezes o cliente não
deseja nem que você diga que atenda ele. Não use isso como forma comercial. No meu caso também, como atuo como auditora interna, também como consultora, tenho e já tive clientes que era necessário salvaguardar a própria informação de que ele era, de que eu o atendia. A própria busca pela acreditação mexia com a questão dele na concorrência, por ser uma questão bem comercial para ele. Uma auditoria interna da mesma forma. Analisando em cada detalhe aqui do item, quando eu disse que o laboratório deve ser responsável, né, por meio de compromissos legalmente exigíveis, então esses se tratam desses contratos comerciais aí, qual ele estabelece, né, muitas vezes até com seus próprios clientes, pela gestão então de todas as informações obtidas ou criadas durante a realização de atividades do laboratório. Lembrando que termo atividades significa então todos os serviços de ensaio, calibração, amostragem, análises que o laboratório então realiza dentro do seu escopo de acreditação. Diz então que o laboratório deve informar previamente ao cliente as informações que pretende colocar em domínio público. Então, se algumas das informações que diz respeito ao cliente, como eu comentei, até o próprio nome do cliente, o qual ele atende, deve ser colocado então de forma pública, né, em algum domínio público, ou no seu site, ou em algum documento que ele vai expor, algum noticiário, alguma propaganda, né, alguma publicidade na sua rede social, por exemplo, né, ou se ele vai fazer algum comentário. Então, primeiro ele precisa informar o cliente da possibilidade, né, dessa situação dele tornar isso público, principalmente com relação às informações do escopo desse cliente que ele atende. Então, exceto para informações que o cliente disponibiliza ao público, ou quando acordado entre o laboratório e o cliente, por exemplo, com o propósito de responder então a reclamações, todas as outras informações são consideradas propriedade do cliente e devem então ser tratadas de forma confidenciais. Então, qualquer coisa que esteja acordada, tudo bem. Passou disso, né? Precisa consultar o cliente. Antes disso, né? Precisa, como eu comentei, dando até o meu exemplo de contratos, precisa ser já colocado bem claramente a questão de salvaguardar a confidencialidade já em contrato. Uma declaração do pessoal de laboratório, né, poderia ser utilizada para que eles mantivessem o compromisso de confidencialidade sobre as informações do cliente? Sim, poderia. E uma declaração, ela poderia ser um termo, por exemplo, que é bastante comum utilizado, até como consultor, e a gente recomenda um termo de responsabilidade sobre a confidencialidade, né? Em geral, esse termo também, como eu havia comentado lá no requisito 4.1, ele já é realizado junto com a questão de imparcialidade também, que é um documento utilizado para garantir, então, que o pessoal da organização, ou externos também, que adentrem essas atividades do laboratório, relativas ao seu escopo, assumam o compromisso com a confidencialidade, né, dos dados dos seus clientes, e que terá acesso, né, ao qual eles terão acesso de alguma forma, ou na realização desses serviços, ou no acesso à documentação. Esse termo, ele deve ser requerido ainda de fornecedores externos, caso a sua interação com as atividades do laboratório, como eu já comentei anteriormente, coloque em risco a confidencialidade dos processos quais está envolvido. Então, além da questão contratual, muitas organizações elas colocam cláusulas no contrato, assim, de forma mais geral, e especificam melhor nos termos de confidencialidade sobre o que deve ser, então, salvaguardado. Porque muitas vezes, nesses contratos comerciais, as cláusulas são mais genéricas, né? Você não tem ali, se você for colocar muito detalhamento, às vezes a pessoa, o comercial daquele fornecedor que está assinando aquele contrato, ele não tem muito proximidade das atividades de laboratório que vão estar acontecendo. Então, é interessante colocar os termos de confidencialidade, porque vamos supor que quem assina um laboratório de serviço de calibração, que vai realizar a calibração dentro daquele outro laboratório de ensaio, ou de uma indústria que seja, ou de qualquer outro tipo de organização, instituição, vai lá a equipe do laboratório. Mas quem assinou o contrato foi lá o comercial daquela instituição, daquela organização, daquela prestadora de serviços de calibração. Quem está assinando o contrato comercial lá, né, é uma pessoa que vai estar tratando isso de forma mais geral, e o pessoal técnico vai ter mais informação, vai ter mais detalhamento e vai acompanhar todo o processo, vai manusear aqueles equipamentos, aqueles instrumentos, vai adentrar os ambientes daquela empresa que solicitou a calibração. Então, nesse termo de confidencialidade, ele é bom que seja direcionado para essa equipe, qual a responsabilidade legal deles sobre determinados processos, determinadas situações ali que eles vão ter acesso. Qual outro documento, então, semelhante ou complementar que poderia ser utilizado com esse objetivo? Com relação à questão de pessoal e de individualização por cada profissional, empresas, muitas organizações, eu também já havia comentado lá no item 4.1, quando tratei de imparcialidade, que muitas organizações, elas já têm o seu código de conduta, que chamam, né, que seria o código de ética do funcionário, colaborador, e muitas vezes até se estende a terceiros também. E pode, inclusive, né, estar relacionando também o requisito de confidencialidade, anexando ele a essas cláusulas desse código de conduta, e que evidencia a ciência do funcionário ou do parceiro externo
por meio de, por exemplo, uma assinatura. Pode ser uma assinatura eletrônica, pode ser imposta a um e-mail. Então, tudo tem que estar documentado, essa sistemática de como deve ser feito. Eu trabalhei numa organização, por exemplo, que nós tínhamos muitos treinamentos. Ali na integração, nós tínhamos vários treinamentos. EAD, e um deles era com relação ao código de ética. Fazíamos uma provinha no final daquele curso, teria que dar 100%, então você podia repetir 2, 3 vezes, até que você conseguisse 100%, né, do acerto das questões ali sobre código de ética. No recebimento do certificado, você clicava numa macrozinha, né, e essa era a nossa ciência de que a gente estava, né, se responsabilizando de forma legal, se fosse necessário utilizá-lo depois.